Fala você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Pedro prioriza a renovação com o Flamengo, mas não descarta ouvir propostas da Europa em janeiro. Investida pesada, bilionário grego bate o martelo e quer levar zagueiro do Flamengo. Depois de reunião do Conselho Deliberativo, o Flamengo apresenta seu novo projeto para o estádio. Time do Estudiantes já tem estratégia para parar o Flamengo hoje à noite. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo encara daqui a pouco o Estudiantes da Argentina pelo jogo de ida da Copa Libertadores da América aqui no Maracanã. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva do Disney Plus em canal pago. O Felipe Luiz deve mandar a campo a seguinte escalação: goleiro Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl Ñíguez, De La Cruz e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino. O Bruno Henrique, o Varela e o De La Cruz voltam depois de terem ficado de fora do jogo passado. Jorginho até que podia ser relacionado, mas a diretoria do Flamengo optou por preservá-lo para o próximo jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, lá na Argentina. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Estudiantes, aqui no Maracanã, tem uma ideia de jogo muito clara. Eles vão tentar de tudo para parar o jogo com faltas e catimbas, além, é claro, de uma certa provocação em cima dos nossos jogadores. Nada que um time argentino nunca fez na história da Libertadores, ainda mais contra brasileiros, né? O Flamengo e a sua torcida vão precisar ter muita paciência assim que a bola rolar, porque além disso tudo aí, a retranca do ônibus parado na entrada da área deles vai funcionar, porque a ordem é empatar esse primeiro jogo aí, ou até mesmo perder com uma pouca diferença de gols. E por que não até tentar vencer num contra-ataque daqueles mortais? Portanto, rapaziada do Mengão, todo cuidado vai ser muito pouco. Não entrem nas provocações deles. Explorem bastante as jogadas de linha de fundo e deixem o resto que o Pedro resolve. Num jogo de arrepiar e teste para cardíaco, o Flamengo estreou hoje no Intercontinental de Basquete, que está sendo realizado em Singapura, e perdeu no último segundo do jogo para o G-League dos Estados Unidos por 93-91. O orgulho da nação estava perdendo por uma diferença de 20 pontos, virou e chegou a liderar o placar no final do jogo, mas num lance fortuito do time deles, perdeu no último segundo de jogo, literalmente o último segundo. Pelo regulamento, o grupo conta com 3 equipes, além do Flamengo e o combinado da G-League United, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA, a chave conta com o Illawarra Hawks da Austrália. Apenas o líder do grupo avança para a final. Portanto, para seguir com chances no tricampeonato do torneio, o Flamengo vai precisar vencer os australianos amanhã e no sábado torcer para que o Hawks derrote o time norte-americano. O Flamengo deu um passo significativo em direção à construção do seu novo estádio, localizado aqui no Rio de Janeiro, no terreno do Gasômetro, região central do Rio de Janeiro. Na noite de ontem, durante uma apresentação ao Conselho Deliberativo do clube, o presidente Luiz Eduardo Batista revelou os detalhes do projeto que promete transformar o sonho do clube em realidade. Uma das principais alterações no plano é a redução da capacidade do estádio, que agora vai passar de 78 mil lugares para 72 mil lugares. Essa medida inclui uma diminuição no número de assentos premium e, além disso, o custo total da obra foi revisto, caindo de 3,1 bilhões de reais para 2,2 bilhões de reais. Apesar da diminuição nos custos, a previsão para a conclusão do novo estádio foi estendida para julho de 2036, superando em 7 anos a estimativa anterior, que era para novembro de 2029. Era muito mais complexo do que se imaginava. Não é simples, não é rápido e não é fácil, afirmou lá o BAP.
Os últimos 8 meses foram dedicados a estudos realizados pelas empresas FGV, Conhecimento e Arena Events mais Vênus. As análises abrangeram aspectos como topografia, vegetação, patrimônio histórico e descontaminação daquele local. Esse último ponto é especialmente delicado, pois em 10 de setembro, a Naturgy, que é a empresa que comercializa o gás natural aqui no Rio de Janeiro, comunicou ao Flamengo que o prazo de até 4 anos para descontaminação e remanejamento da estrutura de gás não estava mais em vigor. A Naturgy, que ocupa atualmente 55% da área destinada ao estádio, estava em negociações para realocar as suas instalações. Mas os avanços foram muito poucos e foram limitados. O prefeito Eduardo Paes indicou que o custo da descontaminação vai ficar a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro, embora não haja um prazo definido para a conclusão desse processo, que deve levar entre 18 a 24 meses. Durante a apresentação de ontem, foram discutidos 3 modelos de financiamento para o projeto do estádio. O primeiro, que envolve dívidas e empréstimos, foi descartado pela diretoria devido às altas taxas de juros atuais aqui no Brasil. O segundo modelo propõe uma parceria privada, onde o Flamengo buscaria um parceiro para financiar a construção e dividir a gestão e os lucros, mas essa opção apresentaria um retorno financeiro estimado em 26 anos. Além de um saldo negativo projetado de 628 milhões de reais entre entradas e saídas do caixa atual. O terceiro modelo, considerado o mais viável e o de menor risco, sugere que o Flamengo utilize as suas reservas próprias gradualmente, complementadas por outras receitas, como name rights e venda dos espaços VIP. O cronograma para o projeto se divide em 3 fases. A primeira fase de composição de reservas começaria em janeiro de 2026 e duraria 32 meses, com aportes mensais de 5,8 milhões de reais. A segunda fase, a pré-obra, se estenderia por 56 meses, aumentando o aporte mensal para 11,6 milhões de reais e incluiria ações como limpeza do terreno e o seu licenciamento. Por fim, a fase de construção, que se iniciaria em abril de 2023 e duraria 38 meses, exigiria um aporte mensal de 12,5 milhões de reais. O estudo da FGV prevê a arrecadação de 195 milhões com a venda do potencial construtivo da Gávea, os chamados CEPACs, a partir de 2029, dependendo da aprovação legislativa. E, além disso, o Flamengo poderia também arrecadar 214 milhões com a venda de 40% dos camarotes e 128 milhões com a venda antecipada de 30% das cadeiras, ambos num período de 5 anos. A expectativa é que, há 2 anos da inauguração, o Flamengo consiga 177 milhões com os name rights, sendo que a venda desses direitos só vai acontecer quando a obra estiver em andamento. Aspas, na hora em que a gente colocou tudo no papel, quando a gente passou pela parte da viabilidade financeira, com a realidade das taxas de juros que temos aqui no Brasil atualmente, ficou claro que para fazer o estádio no prazo que estava pré-acordado, a gente teria que abrir mão ou de performance esportiva ou de um clube de alguma maneira a ser independente. Provavelmente teríamos de ter uma injeção de capital externo, que hoje em dia é conhecido como você transformar o seu clube numa SAF. Era uma premissa nossa de não querer nem perder performance esportiva e nem virar uma SAF, declarou lá o BAP. Com o andamento dos estudos, a diretoria do clube se deparou com uma estimativa de custos entre 2,5 bilhões e 2,8 bilhões para a conclusão total do estádio, o que gerou uma grande preocupação no Conselho. Um telão de 360 graus previsto no projeto da gestão anterior teria um custo de 200 milhões.
Para ajustar o projeto, cortes foram feitos, resultando num estádio menor, mais simples e com um ticket médio inferior ao anteriormente projetado, que era de R$ 195,44, mais do que o dobro da média atual. Para efeito de comparação, a projeção da receita do Maracanã para 2026 é de R$ 90 milhões. O sonho continua de pé, mas o Flamengo vai ter sim o seu estádio, mas não tão rapidamente como se imaginava, concluiu lá o Luiz Eduardo Batista, o BAP. No encerramento da apresentação, o presidente também criticou a gestão anterior em relação ao contrato assinado com a Libra para a transmissão dos jogos do clube no Campeonato Brasileiro. Aspas, se não fosse o contrato que a gente celebrou com a Libra, em que nós perdemos R$500 milhão em 5 anos, talvez esse nosso estádio pudesse sair até 2034. Finalizou lá o BAP. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe esse programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece imediatamente para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! Envolvido em polêmicas recentes na Gávea, o Pedro deixou seu futuro em aberto visando a próxima janela de transferências. Conforme informações do portal Bola Viva Brasil, ele não descarta ouvir propostas de outras equipes e vem avaliando uma possível saída do clube no próximo ano. Entretanto, ele tem interesse na permanência e quer renovar sim, mas não fecha as portas para novas oportunidades. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo vem monitorando a situação internamente com cautela e a intenção do clube é não agir por impulso. Lembrando que o Pedro tem 29 anos, está no Flamengo desde janeiro de 2021, vindo da Fiorentina da Itália, que o vendeu ao Mengão por 14 milhões de euros. Ele tem contrato por aqui até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros. Sobre o mercado da bola, o Flamengo deve receber uma proposta irrecusável na próxima janela de transferências do Nottingham Forest, da Inglaterra, pelo zagueiro Léo Ortiz. O jogador já vem chamando a atenção do mercado europeu, né? E o Flamengo sabe que vai ser muito, mas muito difícil segurá-lo por muito tempo. O Nottingham Forest tem um dono bilionário, que é o empresário grego Evangelos Marinakis. Ele é o principal acionista de várias empresas nos setores de transporte marítimo, mídia e do futebol. E é conhecido por ser proprietário de clubes como o Olympiacos da Grécia, o Nottingham Forest da Inglaterra e do Rio Ave de Portugal. Vale destacar que o Léo Ortiz tem 29 anos, completados em janeiro. Tem 1,85 de altura, já fez 2 jogos pela seleção brasileira e é um zagueiro destro que também pode jogar de volante. É gaúcho de Porto Alegre e também tem nacionalidade italiana. Está no Flamengo desde março de 2024, vindo do Red Bull Bragantino, que o vendeu para o Flamengo por 7 milhões de euros. Ele tem contrato com o Mengão até 31/12/2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 4-0, tá bom!